extremamente complicado. Parece que agora vai. Ô, professor, Pode falar. dá uma dica pro senhor para a internet melhorar rapidão. É só liga lá no provedor de internet, no povo que provê internet lá. Aí o senhor ameaça de cancelar. A internet volta na hora, professor. Ah, é verdade, tem Nossa, isso. Mas a questão da demanda mesmo, aumentou muito a demanda para eles, né? Então, muita gente hoje está fazendo planos, trabalhando à distância. Então, aí houve uma demanda maior do que a oferta. E por isso eles acabaram não conseguindo atender a todos. Mas isso resultou em uma melhora significativa, né? Então, instalando fibra ótica, estão melhorando bastante esses canais. Mas, enquanto isso, a gente está sofrendo. Hoje mesmo, sábado, para mim, foi uma surpresa. Então, aí o que acontece? Isso acaba resultando em diversos problemas. Beleza? Vamos continuar aqui, então. Então, hoje a temática é sobre a arte romana. Vocês já conseguiram visualizar a atividade que eu postei, né? Então, acho que está tranquilo. Qualquer dúvida em relação a isso, vocês podem entrar em contato comigo, tá? Que eu vou estar sempre à disposição. Professor, Sim, pode falar. aquela atividade que o senhor postou, se eu não me engano, foi quarta, segunda, eu não lembro. É de hoje, não era? Era Isso, é de hoje. Eu postei exatamente, eu havia comentado com vocês, até para dar um tempinho para vocês lerem. Como a gente termina tudo dia 15, então aí não tem mais espaço de tempo para poder fazer algo a mais, a não ser quando retornar às aulas. Acho que dia 17 e 19 já é recuperação paralela. Creio que é realmente só quem não fez as atividades, aí tem uma chance a mais. É por isso que eu até insisto para vocês fazerem, porque tem outras disciplinas também, até diminui a complexidade para vocês. Tá bom? Então, acho que são 3 atividades que eu passei para a salvo engano. Eu vou fazer o melhor de 3. Eu vou pegar entre as 3 notas, as 2 melhores, e disponibilizar esse valor lá no AVA. Então, eu tenho até dia 15 para fazer isso. Então, a data de entrega é até o dia 14, tempo máximo, e dia 15 já tem que estar as notas todas disponíveis, exatamente para ocorrer a avaliação paralela, a recuperação paralela, tá bom? Então, voltando aqui para a nossa aula, vamos falar um pouquinho sobre a arte romana. Então, dentro do histórico da arte, que é o objetivo principal nesse primeiro trimestre, que até comentei para vocês, exatamente fazer uma narrativa sobre a história do surgimento, né, e as principais classificações da arte nesse contexto. Então, nós categorizamos em arte pré-histórica a arte rupestre, que se data desde os primórdios da história humana, um período aí que se decorre a 3.000 anos antes de Cristo. Depois nós fomos a arte antiga, começou lá pelos sumérios, mesopotâmicos, até a arte egípcia, e a arte clássica, que aí já percorre aí um período mais notório da civilização, que apresentou grandes contribuições para a nossa sociedade contemporânea, que se data aí de 1.000 anos antes de Cristo, até por volta de 400, meados de 400, que aí já tem o declínio do Império Romano, e aí nós temos a arte grega romana, fazem parte dessa arte clássica. E aí, por volta de 460 depois de Cristo, nós já entramos no período medieval. Então, aí nós já incluímos a Idade Média nesse contexto. E a arte medieval ela já percorre aí com o declínio do Império Romano, que vai de 300 até 460, e o início o nome do Império, gente, acabei esquecendo aqui, do Império dos Alemães, né? Que já é o povo bárbaro, que deu origem aos bárbaros. Que aí já inicia a arte gótica, depois nós temos a arte moderna e a arte contemporânea, que corresponde ao nosso período atual. Então, a ideia é fazer uma narrativa histórica e aí depois associar
a especificidade de cada objeto artístico, seja pintura, né, a música, artes cênicas, teatro, e por aí vai. Bem, a arte romana, ela foi produzida realmente aí, com a inserção do Império Romano. Então, ela pendurou aproximadamente do século VIII a.C. até o século IV depois de Cristo, por volta de 460, a data mais precisa, marcando o fim da Idade Antiga e o início da Idade Média, como eu havia já dito. Ela foi fortemente influenciada pelos etruscos e gregos, né, foram as popularizações mais significativas que acabaram resultando na temática do Império Romano. Até meio ruim aqui, vou até arrumar, parece que ficou meio, na hora de fazer a conversão, o texto ficou meio ruim. Ficou meio que um entrou dentro do outro. Isso, eu vou fazer essa correção e passar para vocês, tá bom? Acho que ainda hoje eu faço isso. Bem, essa arte é uma arte bem característica, até hoje ela fascina muito. As maiores visitas na Europa se dá exatamente na Grécia Antiga e em Roma. As pessoas vão realmente visitar, porque essas obras, elas acabam chamando muita atenção, tanto no quesito da arquitetura, das formas. Então, isso tudo resulta uma grande significância para a humanidade. Esses apogeus artísticos que surgiram durante o período do Império Romano, que fora o Império Chinês, é o império maior da humanidade, né? Como o Império Chinês ele é muito obscuro, ele não é muito acessível assim, principalmente ao mundo ocidental, acaba que muitos acreditam que o Império Romano realmente foi o maior império da humanidade, mas o Império Chinês foi maior em termos de tempo. O Império Romano ele foi muito grande e extenso em relação aos povos conquistados. Então, isso é bem relembrado aí na história. As principais características da arte romana, exatamente a questão do realismo. O realismo, ele surge de uma forma, assim, bem categórica, porque o realismo, ele acaba influenciado pela questão de nós tentarmos representarmos o nosso mundo a qual vivemos da melhor forma possível. Então, você vê uma sociedade muito representativa na arte romana. Tanto que as formas, os desenhos, a questão do tridimensionalismo, a questão das cores. Então, todos os objetos que pudessem ser utilizados para ter uma representatividade mais realista, né, do momento a qual nós estamos vivendo, que caracteriza a nossa própria sociedade em si, era utilizado aí pelos romanos. Tiveram muita influência da arte grega. A arte grega, ela é uma arte mais suave, na qual busca idealizar essa beleza. Tivemos também aí, como caracterização, o uso dos arcos. Não sei se vocês lembram que um grande diferencial da arte grega, da arte romana em cima da grega, foi a utilização dos arcos, né? A arte grega era mais quadrática, já a arte romana, ela incluiu a questão dos arcos e das abóbadas. Os arcos, muitas das vezes, eram utilizados simplesmente de um aspecto visual e não funcional. O que é visual? Você faz um quadrado e você coloca uma moldura com o arco para dar aquela ideia de diferenciação na arquitetura romana em detrimento da grega. Já as abóbadas, elas já são os arcos funcionais, né? Então, se você pega, por exemplo... Professor, Oi? os arcos eram o que mesmo? Os arcos é tipo uma flecha, né? É um pedaço de um círculo, né? Que dá aquela sensibilidade assim de arredondamento, né? Se nós voltarmos aqui, ó, exatamente, ó, você está vendo essa imagem aqui até que não representa muito, porque aqui está mostrando uma haste grega, né? Então você vê que você tem os pilares e aí você tem o que sustenta o telhado é um formato quadrado. Isso aqui já é uma característica da arte grega, tanto que a Acrópolis ela é quadrada. Aí quando você vai para o Império Romano,
ao invés de ser um quadrado aqui, no sustentáculo das colunas, é um arco. Até o Arco do Triunfo, que se situa em Roma, é uma representação clássica disso. Vai ter outras imagens aqui adiante, eu acho que tem algum arco representado. Como é uma mistura, então muitas características da Grécia são difundidas no Império Romano. Então, eles colocaram tipo alguma coisinha a mais para dar um diferencial, para não ser uma cópia integralmente falando. Bem, aí nós temos, aí assim, voltando aqui, então os arcos é como se fosse um pedaço de um círculo, ao invés de ser quadrado, você tem uma curva, né, um formato geométrico nesse sentido de... O arco é como se fosse mesmo um arco e flecha, né, aquele formato mais arredondado, dando a maior sutileza no objeto. E as abóbadas já são realmente a construção do arco, não apenas como moldura, mas um arco funcional. Então, eu faço, por exemplo, uma representatividade daquelas pontes, né, as pontes que você tem um formato de um arco por baixo para dar uma sustentabilidade. Porque se uma ponte ela for só quadrada, você precisa de colocar colunas no meio. Quando Eu vi você isso também em usa... matemática, professor, uma vez, tipo assim, que eles fizerem quadrado, fizerem triângulo, porque se você montar, tipo, pegar, e a professora usou o palito de picolé para mostrar, tipo, se você fazer um triângulo lá, ele fica duro, né? Ele fica sólido. Aí se você fizer em quadrado, ele fica meio bambo. Então aí os caras usou meio que a teoria de fazer em triângulo que daria mais sustentabilidade para eles, mais fácil de construir as coisas. Exatamente, então entenderam perfeitamente. Se vocês assistirem essas séries clássicas, até no Netflix, que aborda a Idade Média, vocês vão ver que as pontes elas tinham um arco por baixo, exatamente para dar uma sustentabilidade. Aí, como o arco é funcional, aí chama-se de abóbadas. Quando o arco é só uma moldura, que só dá um aspecto assim visual, característico, aí você fala de arco, tá? É apenas uma diferenciação. Começou com os arcos. Então, eles pegavam e colocavam molduras nos objetos para representar o Império Romano em si, diferenciando do grego. Aí depois, a própria arquitetura, a construção civil, né, a construção da época, eles começaram a usar os abóbadas, que aí sim, você tinha um arco mais funcional. Né, e o arco é muito utilizado nas pontes hoje, exatamente porque o arco ele tem um cunho estrutural. Ele acaba fazendo com que eu não precise colocar pilares em uma distância muito grande, quando eu faço um objeto no formato de arco. Muitas pontes nos Estados Unidos, principalmente as construídas na região do Grand Canyon, porque os declives são muito altos, né? Chega a objetos de quase 1 quilômetro de altura. Então, é muito alto. Aí você faz a ponte nesse formato de arco. Aí você usa as próprias bases do desfiladeiro. E até nesses filmes medievais, aquelas pontes antigas de pedra, elas são construídas nesse formato de abóbadas, tá bom? Dá até para vocês verem a similaridade com as abóboras, né? Que a abóbora é aquele formato arredondado. O próprio ovo é um exemplo clássico. Você pega um ovo e tenta quebrar ele com as mãos, pressionando as duas pontas, você não consegue por causa daquele formato abóbada, né? O formato de arco. Agora, se você vira o ovo, aí você quebra ele facinho. O ovo é um exemplo clássico também. Outra coisa... Quando voltar às aulas presencial, você leva um ovo para nós tentar quebrar, então. Olha que eu não consegui quebrar, não. Se não conseguir, você faz o Arthur comer ele depois, professor. Tá E bom. cozinhar eu como. Ovo é tudo de bom, né? É massa. Bem, outra característica, então, como eles buscam muito a expressão do realismo, isso acaba levando esse realismo na escultura. Você vê que as estátuas, elas tinham uma personificação da idealização humana, né, do perfeccionismo. E isso começou a partir do povo grego, né, e foi aperfeiçoado dentro do Império Romano. Eles colocavam muitas cores, a questão da delicadeza e precisão nesses detalhes das pinturas também foram marcas características do Império Romano. Bem, então,
o Império Romano ele aproveitou essa bagagem cultural dos etruscos, que foram os povos que viveram similarmente à Grécia, mas não tiveram toda a notoriedade grega, mas também foram característicos para esse desenvolvimento. A arte desse povo era bem desenvolvida, depois vocês dão uma pesquisadinha para vocês verem quem eram os etruscos, né? Bem como deixaram de influenciar pelos padrões estéticos gregos que eles admiravam, né? Até hoje, nós admiramos muito o idealismo, né, da arte grega. Tanto que influenciou bastante a arte romana. A questão dos arcos é que dá para você diferenciar o que é uma obra romana, o que é uma obra grega. Então, os romanos foram muito influenciados pelos gregos. Até mesmo a mitologia, que foi uma das primeiras caracterizações da ciência, né? Eu criava mitos para explicar fenômenos. E tudo tem um porquê. Quando eu passo a criar mitos para explicar fenômenos, então surge também o ideal, poxa, mas e se trouxermos isso para a realidade? Ao invés de usar mitologia, eu tentar usar a própria ciência. Então, até o desenvolvimento da mitologia foi algo que beneficiou a ciência, porque a mitologia eu passo a tentar explicar um fenômeno. Então, essa explicação até hoje resulta no meio científico, só que na ciência eu preciso de ter métodos, experimentos, né, comprovados, e na mitologia não. Eu crio uma história, mas o arte de criar uma história, ela trouxe esse transcendentalismo para a ciência, porque quando eu vou desenvolver um experimento científico, eu tenho que explicar também a história, aquele contexto. Então, o trabalho de um TCC, o trabalho de qualquer tipo de pesquisa, ele precisa de ter uma história. É como se você retratasse a mitologia, mas dentro da ciência. Então, isso tudo acaba resultando em benefícios, né? Então, a própria mitologia, ela traz esses benefícios de você utilizar a história de algo para poder explicar um determinado fenômeno. Bem, a arquitetura, ela foi uma expressão artística muito, né, óbvia aí pelos romanos e que trouxe muitos, como se diz assim, trouxe muitos recursos para que a própria arte de hoje pudesse ser construída. As esculturas são cópias das gregas, exatamente pelo realismo, como eu já mencionei, o perfeccionismo grego, ele acabou influenciando os romanos. A pintura que eles obtiveram dos mesopotâmicos, porque os gregos eles não utilizaram muito a questão da pintura como os romanos. Então, uma característica interessante também dos romanos é o ilusionismo. O ilusionismo é o quê? É você fazer combinações. Tem um tipo de arte que você faz pequenos quadros, né? Esses quadros, à medida que eles vão se agrupando a outros quadros, eles se formam imagem. Então, acaba criando esse sentimento de ilusões. Bem, na arquitetura nós temos como grande representatividade, apesar de ter um cunho bem mortífero, foram o Coliseu, né, os gladiadores que ali se lutavam entre si, cujo destino era a morte, né? Então, o prêmio maior deles, como eu já mencionei, era a vida para uns, né, e a penalização era a morte para outros. Então, dentro da arquitetura romana, o Coliseu ele é bem representativo, porque ele existe até hoje, é uma estrutura muito interessante. No Coliseu dá para verificar bem a questão dos arcos, e dá para vocês verem os arcos, né, que formam a sustentação das colunas. E eles gostavam também, assim como os gregos, de caracterizar o espaço interno, que eram bem vastos. Então, eles criavam grandes templos com um espaço interno muito grande. E aí teve que desenvolver a questão da arquitetura e da própria engenharia para que permitissem com que essas obras pudessem serem construídas com os instrumentos da época e tivesse um permanecimento ao infinito, né, durar o máximo que aquele material pudesse
resistir. Então, teve um desenvolvimento muito grande na parte da estruturação dos objetos também. Então, temos aí o grande Coliseu, que tem uma grande representatividade aí do Império Romano. Esse, apesar de ser romano, esse templo, mas ele tem já as sutilezas do Império Grego. Ó. Eles só colocaram algumas molduras na parte superior, em formato de arco, para fazer a distinção. Mas se você olha, é realmente uma cópia dos objetos gregos, né, da arquitetura grega. Então, esse aqui, no caso, é simplesmente uma moldura, né? O outro não. Ele já usa a abóbora para você conseguir ter não só apenas o desenho da arquitetura, mas sim a própria estrutura do prédio, da construção, ser totalmente baseada nos arcos. Bem, em relação à pintura... Oi? A utilização da abóbora é o nome que fala, certo? Correto. A utilização da abóbora foi feita no Coliseu, podemos dizer por assim? Sim, o Coliseu é todo construído de abóboras. Seria um formato meio cíndrico, com furos, no caso? Exatamente, um formato mais arredondado, né? E aí, o interessante é que começou em um aspecto artístico, em um aspecto para dar um diferencial da arte romana, em detrimento da grega, e acabou resultando em um cunho estrutural fantástico. Né? Porque o arco, ele não serve simplesmente para realizar um desenho, talvez mais bonito, mas ele apresenta uma questão dentro da engenharia fantástica, que é através do arco que eu consigo fazer aquelas pontes lá do Grand Canyon, ou até as pontes medievais. Então, foi algo que iniciou apenas com aspecto visual e que acabou levando a um cunho estrutural. Então, dá para você ver que o Coliseu é todo feito dessa forma, tanto que o Coliseu, graças aos arcos, eu consigo fazer as aberturas e construir uma edificação muito mais alta. Agora aqui, por exemplo, se você vê esse prédio, ele é bem mais baixo do que o Coliseu, né? Apesar de ter as colunas. Esse aqui, eu tenho apenas um arco, eu tenho apenas molduras, né, que acabam dando um aspecto mais estilístico, um aspecto mais visual e não estrutural dentro da engenharia. Então, eles faziam isso, eles começaram dessa forma, faziam as construções igual aos gregos e colocavam apenas molduras. Aí, sabe lá quem acabou desenvolvendo um arco mais funcional e acabou resultando em um grande ganho para a engenharia. Foi algo que surgiu apenas como algo estilístico e acabou resultando em uma grande descoberta para a engenharia. Então, a engenharia, ela acabou se beneficiando de um aspecto artístico. Vocês viram tanto que a arte ela tem um importante papel na nossa sociedade, né? Muitas das vezes as pessoas acham que a arte é uma coisa que não tem muito a ver, mas a arte ela tem um peso significante, não só na história, na parte de dar um entendimento melhor da sociedade como ela vivia, mas também nas várias partes da ciência. Tanto que a arte ela acaba resultando e vinculado à criatividade. Então, a criatividade ela surge na arte e acaba indo para as demais ciências. Tanto que é uma disciplina que ela é embutida nos principais currículos, né? No ensino médio, no ensino fundamental, e acaba se perdendo um pouco depois nas graduações. Né? Mas, mesmo dentro das graduações, tem cursos específicos. Né? Bem, a escultura romana, ela vem dessa caracterização do realismo, né? O realismo, ele é a representatividade realmente do que nós somos na íntegra, né? Sempre idealizando o perfeccionismo. Então, se você pega essas obras, eram obras construídas nos mínimos detalhes. Então, dentro da concepção artesanal humana, era feito as obras com o maior nível de riqueza e detalhes possíveis. Então, isso acaba sendo um benefício tratado na Grécia, essa questão do profissionalismo, e trago aí também para
o Império Romano. Aí vem aquela questão de você utilizar o relevo, exatamente para você vislumbrar essa questão do tridimensionalismo, né? E até a inserção da própria matemática aí nesse contexto. As esculturas, relevos, então sempre acabam adotando, né, os prédios públicos sendo incorporados, né, e o realismo ele acaba resultando nessa questão espacial, nessas obras arquitetônicas, o que acaba enriquecendo, né, não é simplesmente uma obra, porque a arte ela acaba resultando em tornar aquela escultura fria, né, e pobre em algo rico. Então, o desenho, aquele formato, acaba enriquecendo o prédio, igual a capela que tem as obras, né, dos grandes pintores da Idade Média. A Capela Sistina, que ela acaba resultando aquele céu, aquela coisa mais bonita, né? Então, apesar de ser uma obra arquitetônica fantástica, mas as obras de Michelangelo, as pinturas ali, acabam trazendo uma beleza maior dentro daquela obra um pouco fria. Tá bom? Bem, deixa eu ver aqui mais. Aí nós temos, por exemplo, as esculturas romanas, que também, até hoje, pessoal, as próprias estátuas, né, que nós temos nas praças, aquelas obras todas, já foram heranças do Império Romano. Então, os rostos póstumos, eles acabam, se originaram graças ao Império Romano, que foi uma forma que eles fizeram de homenagear aquelas grandes figuras póstumas, né, os grandes imperadores. Então, eles construíam aquelas estátuas, representando e eternalizando, né, aqueles grandes líderes que eles tiveram naquela época. E até hoje nós colocamos, né, as praças, os bustos das pessoas que foram homenageadas, né, aquelas grandes figuras políticas ou até figuras que tiveram uma grande relevância e importância dentro daquele contexto histórico-social. Então, até mesmo Roma, ela acabou trazendo também esse benefício para a nossa idade contemporânea, né, que até hoje nós temos em praças públicas rostos, né, estátuas de pessoas homenageadas. Então, essas obras, ela... Oh, pode falar. Então, eles usavam as esculturas para homenagear soldados ou pessoas que teve um grande, como podemos dizer, uma grande parte, fez um grande trabalho na Roma. Exatamente. Aqueles grandes soldados, os militares, acabaram desenvolvendo um grande papel, não apenas político, mas mais militar também. Então, é uma forma de eternalizar, né? Não apenas com um aspecto assim de uma fotografia, né? Eles idealizaram realmente a escultura, porque você não vê naquela época, eu digo assim, fotografia seja uma pintura de um rosto ou de um perfil de uma pessoa, porque essa arte ainda não tinha se desenvolvido tanto, né? Igual Da Vinci fez o rosto da Mona Lisa, né? E outros artistas da Idade Média começaram a ter essa representatividade em telas. Eles pegavam telas e começavam a fazer retrato de pessoas. Naquela época não tinha isso. Eles faziam a própria escultura. Eles não caracterizavam em imagens, né? Não tinha ainda um aspecto tão desenvolvido em relação a fotografias. Então, eles pegavam e faziam as próprias esculturas, faziam a modelagem e tal. Até mesmo no Brasil, né, nós temos um grande escultor que foi Aleijadinho. Aleijadinho, ele fez aquelas obras, fez Jesus, os 12 apóstolos, naquelas cidades de Minas. Ô, professor, eis a questão. O Aleijadinho, ele era realmente aleijado? É uma dúvida minha. Sim, sim. Segundo a história, ele tinha alguma deficiência física, né? Eu acho interessante isso, você ter uma deficiência e mesmo assim ela não ser impeditiva para você desenvolver algo. Igual Mozart era surdo.
Ou era Beethoven Beethoven? também. Beethoven, né? Acho que é Beethoven era Beethoven. surdo. Beethoven era surdo e fazia grandes composições, né? Ele conseguiu desenvolver músicas clássicas, envolventes. Agora você imagina como que pode uma pessoa surda conseguir desenvolver uma música. É Uai, interessante. professor, Beethoven fez, ué. Pois é, Nona então Sinfonia. quando alguém coloca limites, né, na vida de vocês, dizendo que você não pode isso ou por aquilo, lembra desses personagens, que mesmo com deficiências físicas, eles acabaram desenvolvendo excelentes e brilhantes projetos. Que talvez uma pessoa que cognitivamente tivesse todos os recursos disponíveis, não conseguiu atender esse anseio. Então, você vê o próprio Aleijadinho, ele tinha deficiências nas mãos e fez maravilhosas esculturas. Então, a história está repleta de pessoas assim, não é mesmo? Bem, gente, eu acho que o que eu tinha que passar da parte romana para vocês era isso. Se vocês tiverem alguma consideração a fazer, estou aqui aberto para as dúvidas, críticas, alguma coisa? Tá de boa. Tá de boa? A arte era inspirada, né? A arte grega era inspirada nos romanos. Daí eles Sim, pegaram sim. e alteravam para deixar o próprio traço deles, certo? Exatamente. Não, e sempre é assim, né? Até o Chacrin ele já dizia, né? O Chacrin foi um grande comediante da televisão brasileira. Ele falava, né, que nada se cria, tudo se copia. Porque geralmente tudo é Nada se resultante de cria, o algo que já negócio é copiar, existe. né, professor? É. Você não sabe fazer, copia mesmo. Então é mais ou menos isso. Aí, lógico, dentro de um processo de cópia, você coloca o finale, né? A sua finalização. E é mais ou menos É isso. meio Foram que que uma os. cópia transformativa, né, professor? Exatamente, né? Você sempre. E a ciência, ela se torna. Ela se desenvolve nisso, né? Porque você pega trabalhos de outras pessoas. Lógico, você não vai copiar o trabalho, mas você vai embasar o seu trabalho nas obras de outros. Então, você copia a essência e faz alguma pequena derivação. E aí, tudo vai se tornando, né, belo como nós temos hoje. O Steve Jobs, ele foi um cara que revolucionou, mas tudo que ele pegou é algo que já existia, né, e que teve uma significância. Até mesmo ele comenta na sua bibliografia que as várias fontes que nós temos hoje nas escritas usadas pelo computador, foi tudo resultante de um curso que ele fez de caligrafia no passado. Então, olha só, ele fez um curso de caligrafia onde se estudava as formas, né, de se escrever e de impactar as pessoas. Então, isso tudo ele trouxe para a computação, né? E é interessante isso, né? Que muitas das vezes você estuda algo, aprende algo que você não utiliza hoje, talvez nem sabe o porquê de ter aprendido aquilo, mas em um futuro aquilo acaba dando sentido e influenciando você no desenvolvimento de algo até maior do que você mesmo acreditava ser possível. Então, a arte, ela tem esse incrível papel. Tá bom? Pessoal, então eu vou deixá-los para estudarem demais disciplinas, né, aproveitarem o sabadão de vocês. Então, eu vou finalizar aqui a nossa gravação. Eu vou